Talvez um dos maiores problemas da nossa vida é achar que nós somos importantes demais. Importantes ao ponto de deixar de fazer um monte de coisa porque tem medo do julgamento. Mas a verdade é que provavelmente as pessoas não estão pensando tanto assim em você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas às vezes de forma inconsciente a gente vive aquilo que eles chamam de síndrome do protagonismo. Como se tudo que a gente fizesse fosse motivo de holofote, sabe? E por que eu tô falando sobre isso? Bom, a semana passada eu tava com uma ideia de gravar um vídeo no Café Fest, o festival de café que tem aqui em Goiânia todos os anos. Era a primeira vez que eu ia, eu tava com vontade de gravar um vlog ou algo do tipo. Se você não assistiu esse vídeo, ele tá aqui no card, vou deixar aqui pra você assistir. A ideia era fazer um vlog, era ser algo mais espontâneo mesmo. Seria o primeiro vídeo aqui do canal em um lugar externo, né? A gente conversando ali do lado de fora, né? Daqui fora do escritório, fora da minha casa. E eu queria andar, falar com a câmera, filmar tudo e fazer com que todo aquele vídeo fosse conversado direto com a câmera enquanto as coisas fossem acontecendo. Só que se você assistir o vídeo, você vai perceber que só teve uma cena que foi assim, que foi a cena do começo. Eu tava dentro do supermercado. Só que aquele momento me deu uma vergonha tão grande de gravar, eu até comentei com os meninos que estavam comigo que eu não conseguia gravar, porque parece que todo mundo tava me olhando. Simplesmente eu fiquei com vergonha de segurar a câmera e falar. E o resultado foi que eu gravei só aquela cena dentro do supermercado, só a primeira cena, e o resto eu gravei sentado no chão, olhando pro nada enquanto eu conversava. E, bom, na minha cabeça funcionou bem? Sim, eu consegui falar o que eu já queria falar antes, mas não foi do jeito que eu queria, porque eu tive vergonha. E depois disso eu fiquei pensando, né, o porquê que eu achei que aquilo fosse tão importante para as outras pessoas? Por que que eu achei que eu estava sendo tão importante para aquelas pessoas? Por que que aquelas pessoas iriam parar tudo que elas estavam fazendo para olhar para mim, sabe? Eu fiquei depois pensando sobre isso e, beleza, é estranho você achar uma pessoa na rua segurando uma câmera. Mas se você passa por alguém que está segurando uma câmera na mão e que está gravando alguma coisa, você vai olhar, você vai falar, caraca, esse cara tá gravando alguma coisa e pronto, sabe? Isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida e nem na vida da pessoa que tá gravando. Então, pensando nisso, eu comecei a entender que existe uma bênção na insignificância. E claro, eu não tô falando aqui sobre o seu nível de importância para sua família, para os seus amigos, as pessoas próximas a você. Eu tô falando sobre essa síndrome do protagonismo que nos coloca como ali no show de Truman, sabe? Eu até conversando com alguns amigos que em algum momento da minha vida eu me imaginava vivendo no show de Truman. Eu sou o personagem principal de um universo que acontece ao meu redor e que todas aquelas coisas que acontecem ao meu redor acontecem por causa de mim, sabe? E o mundo real, ele não é assim, né? A gente não vive no show de Truman. A gente não vive em um grande espetáculo em que nós somos o protagonista. E é bom, às vezes, a gente parar pra pensar nisso, porque eu tenho uma certeza de que a próxima vez que eu pegar a câmera, eu vou continuar com vergonha? Muito provavelmente sim. Mas depois de pensar e passar um bom tempo pensando sobre o quanto esse vídeo poderia ter sido melhor, quanto eu poderia ter feito algo bem mais legal, e não só pensando no produto final, pensando nas coisas que eu poderia ter registrado durante o Café Fest que eu não registrei. Eu encontrei amigos, eu tomei café com os meus amigos, a gente comeu uma pizza ruim e, cara, no meio disso tudo eu não gravei, sabe? Eu não documentei isso e eu acredito que poderia ter sido uma memória muito melhor pra mim ter documentado. Pô, foi a primeira vez que eu fui no Café Fest. Sabe, todos os anos eu tava querendo ir no Café Fest, eu não tinha ido ainda. Seria algo muito melhor pra mim, sabe? Ter registrado esse momento, porque foi um momento especial. E é até engraçado, porque eu já tenho na minha cabeça de que eu preciso colecionar memórias, né? Tanto que vários momentos da minha vida, principalmente depois que eu tive uma câmera disponível, eu comecei a documentar muitas coisas, né? Eu tenho algumas pastas ali dentro do meu SSD de materiais que talvez eu nunca use pra nada, mas que tá ali documentado. Vou até colocar algumas cenas aí de algumas coisas que eu acabei vivendo e decidi deixar guardado, assim, porque faz parte de documentação de memória, sabe? Faz parte de você colecionar memórias. E eu tava pensando sobre isso também porque esses dias eu fiz um vídeo pro Instagram sobre às vezes nós vivermos momentos da vida que a gente sempre sonhou, mas que a gente nem percebeu, sabe? Tipo assim, a gente nem sabia que a gente já tinha sonhado com aquele momento, né? E eu revisitando ali alguns materiais no meu celular e eu vi alguns vídeos que eu gravei estando no meio de uma floresta na Inglaterra.
em New Forest, e eu nunca postei aqueles vídeos, sabe? Vídeos eu falando com o celular, sabe? Falando pra alguém, falando, gente, a gente tá aqui agora. E, cara, eu tava no meio de uma floresta, eu gravei o vídeo e eu não tive coragem de postar, porque eu fiquei pensando, cara, vão pensar que eu sou um blogueirinho aqui, alguma coisa, e, sabe? Às vezes isso impede a gente de documentar e de mostrar para as pessoas aquilo que são coisas importantes para a gente. As pessoas estão tão corridas, tão ocupadas, tão aceleradas, que às vezes a gente precisa se questionar, será que se eu postar isso aqui realmente vai fazer tanta diferença? Às vezes eu acho que a gente só precisa mudar a nossa perspectiva, porque assim como eu tô aqui agora, dentro da minha casa, gravando esse vídeo, acreditando que essa mensagem pode ajudar alguém a mudar a forma de pensar, ou a ter uma perspectiva diferente, ou a enxergar as coisas de forma diferente, a gente também precisa entender que postar alguma coisa pode também fazer a mesma coisa com alguém. Por exemplo, postar que eu estava no meio da floresta lá na Inglaterra e que era algo incrível para mim, poderia de alguma forma ter inspirado alguém a também realizar alguma coisa, sabe? Porque a gente está tão preocupado com as coisas negativas que vão dizer sobre a gente do que sobre as coisas positivas que podem dizer sobre a gente. Porque no final das contas, eu acho que o mais importante disso tudo é você criar alguma coisa e você documentar a sua vida, você documentar as coisas que estão acontecendo. São momentos importantes, colecionar memórias. Sabe qual é o problema? Hoje em dia, nesse mundo tão caótico que a gente vive, qual é o problema? Nós parecermos um pouco estranhos, sabe? Porque a gente está conversando com uma câmera, ou porque a gente está gravando tudo que a gente vê, ou porque a gente está decidindo postar mais. Qual é o problema, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa tirar um pouco os nossos olhos daquilo que é de fato a problemática. Porque talvez você nunca parou para pensar, mas quando você deixa de postar alguma coisa com vergonha, na verdade você está muito mais preocupado com o que vão dizer sobre você e talvez se esquecendo daquilo que você pode proporcionar também para as pessoas. E eu gosto de pensar que registrar os momentos que você está vivendo agora é mais importante para o seu eu do futuro do que o seu eu do agora, sabe? Você vai poder daqui a alguns anos olhar para trás e falar, nossa, mano, olha tudo isso que eu vivi, olha tudo isso que eu pude ver e tudo isso que eu tenho registrado, sabe? Às vezes eu fico bem triste, assim, porque eu tenho pouquíssimas fotos da minha infância, né? Talvez 2, 3 fotos ali em algum álbum na casa dos meus pais. Não tenho praticamente nada digital, né? Então eram várias fotos impressas ali que minha família tirava, mas eu tenho pouquíssimas fotos dessas, sabe? E eu queria ter mais fotos, então eu fico pensando muito sobre como eu posso, daqui a alguns anos, olhar para a época que eu estou vivendo hoje e ver que eu tenho coisas para me lembrar, sabe? Ver que eu tenho coisas registradas. Poder mostrar isso para os meus filhos daqui a alguns anos, poder mostrar isso para os meus netos daqui a alguns anos. E é louco parar para pensar nisso, né? Mas a gente se priva do privilégio de ter coisas, de ter memórias registradas para mostrar para as outras pessoas daqui a alguns anos, porque hoje a gente simplesmente tem vergonha, porque a gente acha que a gente é importante demais a ponto de não guardar essas coisas, a ponto de não registrar essas coisas com medo daquilo que vão falar sobre nós. Quando eu decidi voltar a produzir conteúdo para esse canal, obviamente, eu quero que esse canal dê certo, com certeza eu quero que muitas pessoas assistam, eu quero que muitas pessoas se inscrevam, inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu quero muito que isso aconteça, mas o mais importante disso tudo é que, primeiro, eu quero continuar exercitando a minha criatividade, todos os dias poder criar algo diferente. E segundo, eu quero poder ter um lugar onde eu vou ter as minhas memórias registradas. Eu quero poder olhar para trás e falar, cara, olha todo esse material que eu produzi, olha todo esse conteúdo que eu consegui de alguma forma criar e, obviamente, aprender e passar para outra pessoa através de vídeos, sabe? Através disso aqui, através desse formato que você está vendo. Então, se eu puder deixar algum conselho aqui nesse vídeo, o conselho seria para que você começasse a postar as coisas, posta, grava, registra tudo que você está vivendo. E você pode talvez pensar, Matheus, mas o que eu estou vivendo hoje não é grandioso, o que eu estou vivendo hoje não é algo extraordinário. Tudo bem, beleza, mas você não precisa de algo grandioso e extraordinário, você só precisa de algo verdadeiro o suficiente para que você possa guardar, registrar e lembrar, sabe? Os seus dias, por mais comuns e ordinários que eles sejam, ainda faz parte da sua história. E a sua história merece ser registrada.
E além disso tudo, não tem jeito melhor de exercitar sua criatividade do que documentando a sua própria vida, registrando todas as coisas. Não tô falando sobre você virar um produtor de conteúdo, virar um youtuber, virar blogueiro, não tô falando sobre isso. Se você quiser também, tudo bem, sabe? O problema não tá aí. O problema tá quando você deixa de registrar as coisas por vergonha, por medo, quando você deixa de fazer as coisas por vergonha e medo. E é isso, se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero te convidar a fazer parte disso tudo, se inscrever no canal, deixar seu like, enviar esse vídeo para os seus amigos que precisam começar a criar e que por algum motivo eles não fazem, sabe? Às vezes estão ali presos na vergonha, presos nessa timidez e eles não criam. Então envia esse vídeo para eles e também comenta aqui embaixo, eu quero conhecer um pouco mais sobre as suas experiências nisso tudo, né? Como você lida com todo esse processo de criação e de registro de memórias, porque isso faz todo sentido para nós, né? Nós precisamos fazer isso. Então, por fim, para de pensar tanto e vai criar.